Então nós vimos os fundamentos básicos da evaporação, vimos quais são os mecanismos e formas de realizar a medição da evaporação e vamos agora identificar quais são os equacionamentos que nós utilizamos para fazer a estimativa de evaporação. Então existem três grandes famílias de medidas baseadas em equações de transporte, de energia e de massa, e uma família de equações empíricas, baseada a partir de medição de evaporação, ou então através de alguma equação empírica. Então as três famílias baseadas em equações de transporte é uma família baseada nas equações de balanço de energia, uma outra baseada no transporte de massa ou método aerodinâmico, e uma terceira família em uma estimativa baseada em uma combinação do balanço de energia e aerodinâmico. Vamos analisar cada uma delas. Então o método do balanço de energia, essa é uma equação típica do método do balanço de energia, onde a gente vai estimar a evaporação em milímetro por dia a partir dessa equaçãozinha aqui, onde Rn é a radiação, né? Quantidade de radiação em watt por metro quadrado que chega naquele local. Então essa é uma avaliação onde em locais onde a restrição que nós vamos ter para a evaporação não se dá por conta da disponibilidade hídrica, né, no solo, né? Então a superfície líquida, onde não há uma restrição quantitativa de água para evaporar, um fator limitante é possivelmente a energia. Então essa é uma equação que poderia vir a ser utilizada. A segunda possibilidade é o método aerodinâmico, como a gente já viu anteriormente. Então a evaporação ela tem um valor, um coeficiente, que é a função da velocidade do vento, e aqui é o déficit de água na atmosfera. Então a evaporação potencial em milímetro por dia, pressão parcial de vapor de saturação, pode ser calculado por aquela nossa famosa equação já utilizada, e aquele fator B, né, pode ser obtido aqui em função da velocidade do vento. Aqui basicamente é uma equação que lembra a equação logarítmica que representa o perfil de velocidades, né, próximo a uma superfície. Então, dado por essa equação, e Z aqui são as alturas de medição do vento, e aqui a rugosidade natural. Então, com essas características aqui, a gente tem condição de fazer o cálculo pelo método aerodinâmico da evaporação. Então, um exemplo, depois a gente vai discutir em sala de aula. E um terceiro possibilidade é o que a gente chama de método combinado, onde a gente vai ter aqui uma estimação da evaporação feita pelo método balanço de energia combinado com o método aerodinâmico. Então essa combinação, né, vai ter lugares onde o método baseado no balanço de energia é mais importante, tem outros que o método aerodinâmico é mais importante, e a ponderação é dada por esse fator delta dividido por delta mais gama, ou gama dividido por delta mais gama. A somatória desses dois obviamente é 1. O delta é o gradiente da curva de pressão de saturação, que é a derivada dessa equaçãozinha aqui, dsdt, né, vai dar isso aqui. E o gama é a constante pixométrica, que tem com ordem de grandeza 66,8 pascal por grau Celsius, mas que a gente vai ver em sala de aula qual é a equação que rege essa constante pixométrica, que é a função da pressão e de outros fatores mais. Uma simplificação daquela equação combinada é a equação de Priestley-Taylor, né? Então ela é baseada então naquela equação, e ela basicamente estima que o fator mais importante seria aqui o balanço de energia, né? E aí tem um fator de correção, que o balanço de energia você teria aí o fator aerodinâmico com uns 30% da evaporação devido ao fator aerodinâmico, uns 30% do balanço de energia. Tem esse beta aqui da ordem de grandeza de 1,3. Então essa é uma equação também que pode vir a ser utilizada. E existem equações empíricas. Então, de novo, voltando aqui. Então nós vamos ter equações baseadas no balanço de energia, equações baseadas no método aerodinâmico, e equações combinadas, que tentam aqui cotejar as duas abordagens. E depois nós temos métodos empíricos, que
são equações construídas a partir da observação. Então, na realidade, então, nós temos essas 4 famílias, 3 baseadas em equações de transporte e uma baseada em método empírico. Entre esses métodos mais empíricos e baseados em observação, nós temos também uma estimação de evaporação através do tanque classe A. O que seria isso? Nós pegaríamos a evaporação observada no tanque classe A e tentaríamos extrapolar essa informação do tanque classe A para outros contextos, né? Exemplo de um contexto que a gente sempre tenta utilizar a equação do tanque classe A para esse outro contexto é exatamente a evaporação sobre o reservatório. Qual vai ser a lâmina evaporada em reservatório? Não é de se esperar que a lâmina evaporada em um reservatório seja a mesma do tanque classe A. Em função de quê? Da escala, do tamanho de um reservatório. O reservatório é muito maior do que o tanque classe A. Com isso você vai ter processos de circulação dentro do lago. A profundidade do lago é muito maior do que a do tanque. Então você vai ter uma região mais profunda que vai estar mais fria do que a região superior, e a circulação dessa água vai fazer com que uma parcela daquele calor que foi absorvido, aquela radiação que foi absorvida pela camada superior da água, que poderia se tornar calor latente de evaporação, haja uma troca desse calor com as águas mais profundas, e com isso uma parcela do que seria disponibilizado por calor latente, na realidade vai aquecer a massa líquida. Então você vai ter uma quantidade maior de massa líquida para ser aquecida. Então, em função disso, dessa relação entre superfície e volume, a evaporação em um lago é menor, né, do que a evaporação em um tanque classe A. Então, na realidade, a evaporação em um reservatório sempre vai ser menor do que a do tanque classe A. Para grandes reservatórios, ele vai ser da ordem de grandeza de 80% da evaporação de tanque classe A. Para reservatórios menores, ele vai poder chegar até a ser 90% de um tanque classe A. Então aqui são alguns números de referência do cálculo da evaporação empírico nesse caso, e para reservatórios, e esse é muito utilizado no balanço hídrico de lagos aqui no Brasil, no Nordeste e em todos os lugares do mundo. Aqui só para vocês terem ordem de grandeza de quais são os valores para diversos lugares aqui no Nordeste, de qual é o valor da evaporação do tanque classe A. Por exemplo, pegamos aqui Tauá, nós vamos ter a evaporação no tanque classe A em Tauá de 3.146 milímetros. Então, a evaporação de um tanque classe A em Sobral é de 3 metros por ano. Então, essa aqui, 3 metros por ano, é a evaporação de um tanque classe A em Tauá. Então a gente vai ver o seguinte, que uma piscina de 3 metros de profundidade em Tauá, se nós não deixarmos cair a precipitação sobre essa piscina, ela irá evaporar toda. Então você seca uma piscina de 3 metros de profundidade em Tauá durante um ano, né? Essa piscina pode ter, em Patos, na Paraíba, 3,3 metros de profundidade e irá também secar em função da evaporação que acontece nessas regiões.